Dia 1 de outubro é dia de eleições autárquicas. Até lá, o Terras de Gaia dará a conhecer as ideias e propostas dos candidatos à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. Hoje, apresentamos a todos os gaenses a entrevista ao candidato da CDU, Mário David Soares. Sr. Mário David Soares, quais são os principais objetivos desta sua candidatura à Câmara Municipal de Gaia? Eu vou começar por dizer que eu não sou doutor, eu sou Mário David Soares, é assim que eu gosto de ser tratado. As licenciaturas que se têm são apenas um elemento superficial que tem pouca importância. Os principais elementos é reconquistarmos o vereador da CDU em Gaia, mas não reconquistarmos por qualquer motivo, reconquistamos pelas propostas que queremos apresentar e que apresentamos a Gaia. Gaia é um município rico, e é rico porque é diverso, mas tem sido um município desigual, tratado de maneira diferente. Nós temos uma frente ribeirinha bonita, temos uma orla marítima também linda, que deve ser cuidada e que devemos ter orgulho nessas duas frentes. Temos aqui uma Avenida da República, que é uma sala de visitas que eu ainda conheci com muitas árvores e infelizmente hoje só vejo cimento, mas temos um longo território que tem sido abandonado. Refere-se ao interior? Refiro-me ao interior, às nascentes, mas este interior não é muito longe daqui de onde nós estamos. A gente faz 500 metros para o lado e já estamos nesse interior, onde falta transportes, onde a rede viária é muito deficiente, está muito abandonada, precisava de uma revitalização e, portanto, para sintetizar a nossa proposta, nós queremos Gaia um concelho coeso, numa coesão que seja territorial, valorizando o nosso território, todo ele deve ser valorizado, uma coesão social para que todos os gaienses possam ter acesso aos serviços públicos de educação, de saúde, possam vir às finanças, que possam usufruir dos serviços públicos que existem em Vila Nova de Gaia e uma coesão cultural. E sobre este aspecto quero dizer que é onde pode assentar a identidade de Vila Nova de Gaia. De que forma é que pretende diminuir essas assimetrias entre o centro da cidade e do concelho e as outras freguesias, as outras zonas mais... Repare que o centro de Gaia e essas zonas são uma periferia. O que é engraçado é que o centro de Vila Nova de Gaia está noutro sítio, algures. Se fizesse uma circunferência para encontrar o centro não se encontrava. Refere-se à zona ribeirinha? Eu refiro-me que o que nós precisamos para Vila Nova de Gaia, em primeiro lugar, é cuidar da mobilidade. A mobilidade de Vila Nova de Gaia é um dos maiores campos e que toda a gente fala. Não há ninguém, falará com quem quiser, não há ninguém que nos refira que a mobilidade é. Nós temos aqui o metro, estamos no sítio onde temos o metro. Mas faltam parques de estacionamento que facilitem que as pessoas que vão utilizar o metro possam trazer o seu automóvel e depois a preços reduzidos, tendencialmente gratuitos, diria eu, se quisermos ser amigos do ambiente, para utilizar o metro. Mas nós não temos como trazer as populações do interior para eixos estruturantes. Repare, eu já não digo trazê-los diretamente para o centro, mas para eixos estruturantes que lhe permitam tomar o transporte público também, que os traga para onde eles precisam de ir. E esta questão da mobilidade é fundamental. E é fundamental, por exemplo, para a noite. Os trabalhadores do continente não têm como vir à noite para as suas casas, porque o único transporte que os traz vem já do Norte Shopping, passa pela Boa Vista, enche na Rábida e já não tem no Gaia Shopping. Portanto, olhando para o nosso concelho, vendo quais são as suas necessidades, articulando os transportes, criando interfaces modais e até utilizando novas modalidades. Por exemplo, nós temos um rio que é navegável. Por que não utilizar o rio para o transporte das pessoas, que servia, por exemplo, às populações que estão a jusante da barragem de Costume Lever, e que poderia servir as populações de Costume, Lever, Sandim, Olival, poderia servir às populações de Avintes. E, aliás, as populações sempre tiveram o rio como desenvolvimento do seu desenvolvimento socioeconómico. Poderia ir ao Liberador, que poderia até servir Gondomar, e que desanuviava o transporte rodoviário, que é menos amigo do ambiente e que seria muitíssimo mais rápido.
Portanto, é claro que os transportes e a mobilidade serão a sua principal prioridade, não é? Eu, como já disse, não é a minha principal, porque nós entendemos que tudo tem que ser articulado, porque se não for articulado, se não houver articulação nas diferentes políticas, nós podemos estar a fazer um eixo muito bonito e depois não termos o restante. Eu devo dizer que, por exemplo, quando falo da coesão cultural, utilizando o movimento associativo popular que existe no Conselho, que é um dos maiores, um movimento associativo muito rico, coletividades que são coletividades antigas e com grande prestígio no teatro, por exemplo, e até falo em Avintes, que tem 3 grupos de teatro, nós procuraríamos, talvez, nessa coesão cultural, juntarmos os mais idosos com os mais jovens. Repare que eu estava-lhe a dizer sobre a identidade de Vila Nova de Gaia, e a identidade de Vila Nova de Gaia não pode ser o vinho do Porto. Porque se for o vinho do Porto, os turistas entram na Ponte Dom Luís I, vão às casas e julgam que estão no Porto. Julgam que estão no Porto. A identidade de Vila Nova de Gaia é outra coisa. Baseia-se nas diferentes identidades, nessa capacidade de criação de cultura. Porque a cultura não são eventos, tem eventos, mas a cultura não são eventos, é partilha, é participação. E repare, os espaços públicos que nós temos podiam ser revitalizados, embelezados até e revitalizados. E juntarmos hoje a solidão que está por detrás das cortinas. Pouca gente fala, muita gente fala nos idosos e pouca gente fala da solidão dos idosos que está por detrás das cortinas. De que forma é que pretende, por exemplo, diminuir? Trazê-las em conjunto com o movimento associativo e pô-las em conjunto com a juventude, com as escolas, contar as suas histórias. Porque os nossos idosos têm histórias, têm vivências, têm identidades. E dar essa memória aos nossos jovens. Porque os jovens têm que construir o seu futuro. Articular as gerações? Exatamente, por uma política intergeracional. Repare que só os nossos jovens são eles que têm que construir o futuro. O futuro dos jovens não está nos velhos. O futuro do que quer que seja não está nos velhos, está nos jovens. E os nossos jovens precisam dessa memória para construir o futuro, senão não têm possibilidade. Um povo sem memória não tem futuro, os jovens sem identidade também não têm futuro. E é isso que nós queremos. Um povo sem memória é também um povo sem passado, não é? É, exatamente. E nós temos aqui um passado. Eu estava há pouco passando ali pela nossa zona ribeirinha e há ali uma estrutura naval, há ali um estaleiro naval de Ravelos. Era digamos, uma estrutura interessante para o turismo, mas também interessante para as artes e ofícios antigos de Vila Nova de Gaia. A carpintaria naval, a tanoaria, a cerâmica, e que nós poderíamos valorizar essas artes e ofícios no sentido de dinamizar também outra dinâmica social e outra dinâmica de educação da juventude que nós precisamos. Sr. Torres, ao nível da ação social, quais são as suas propostas? Nós temos, ao nível da ação social, há sobretudo que as pessoas tenham acesso aos serviços públicos e que os serviços públicos sejam de qualidade. A educação é uma delas. Nós precisamos de investir ainda mais na educação. Quando dizemos investir na educação, temos que dizer o acesso e o sucesso educativo. As pessoas falam no acesso, se estão na escola, se estão na escola perto ou na escola longe, mas não, nós temos que ir a condições de técnicos sociais, técnicos capazes de enfrentar as deficiências, para integrar as pessoas que têm dificuldades. Nós temos que dar esse sucesso às crianças. Nenhuma criança tem... Nós não podemos dizer que as crianças podem reprovar. As crianças não devem reprovar. Eu estou a dizer isso e sou professor, como sabe. E podem dizer, não deve reprovar sem saber. Não. É um direito da criança, porque nós sabemos hoje, se não criamos condições sociais, o que é que acontece? Uma criança cujos pais lhe compram os livrinhos de historiazinhas à noite, chega com tem outra todas as bagagem. condições. E os outros? E aqueles que não têm essas condições sociais? Vão chegar à escola e estão atrasados. E se nós dermos mais do mesmo, não resulta. Nós temos de dar diferente. E é essa aposta que nós temos de apoio social para transformar a escola, não só uma escola com boas condições, mas com os técnicos capazes, com os professores capazes,
para transformar também realidades sociais e não ser as palavras que tiram essas realidades sociais. Aqui tem um exemplo de que, como no social, nós podemos dar coesão. Porque se eu me ficar em que a escola vai receber todos os alunos, vai ter os professores, não cuidar do número de alunos por turma, falar de mega agrupamentos onde os pais cada vez estão mais distantes das escolas, onde a ligação às populações e a ligação até aos mais idosos de que falei não for capaz de transmitir, então nós não estamos a fazer o que devemos. Os mega agrupamentos são também uma questão que nós temos que rever, porque os mega agrupamentos não ajudam à coesão social. Manterá, por exemplo, a doação dos livros escolares? Essa doação dos livros escolares, hoje, como sabe, e foi até que referido pelo meu camarada Jerónimo Sousa, foi uma iniciativa do PCP na Assembleia da República para que os livros fossem uma distribuição gratuita. Claro que a Câmara já o tinha feito, nós estamos completamente de acordo e sobre isso não há... Nós não temos uma visão derrotista das gestões camarárias. Nós temos uma visão de crítica do que tem que ser crítica e daquilo que foi feito e foi bem feito, está bem. Ninguém tem... Isso seria estultícia da minha parte, estar a dizer que nada foi feito e que tudo foi mal feito. Não é essa a minha perspectiva. Na nossa perspectiva é dizer, há outras soluções. Temos também que fazer uma ruptura com o passado. Com um passado que fez com que a Câmara se endividasse. Porque há responsáveis. Eu costumo dizer às pessoas, mas digam-me lá, as pessoas quando às vezes se queixam, são todos iguais, ninguém disse lá, digam lá o nome e o apelido do ninguém. Porque o ninguém tem nome e apelido. O ninguém chama-se PS, chama-se PSD e CDS, que são os que têm governado Vila Nova de Gaia. E as pessoas não se podem queixar sempre do A e do B, e depois votarem no B e no A. Eu sigo sempre, desta vez votem no C, que é o C do CDU, para transformarmos as realidades. Doutor, que resultado o deixaria satisfeito na noite de 1 de outubro? O resultado que me deixava satisfeito é ser presidente da Câmara. Claro. Mas eu tenho noção das realidades. Eu penso que o resultado que mais é o aumento do número de votos, o aumento do número de eleitos nas freguesias e na Assembleia Municipal, mas também o eleito da CDU na variação. Porque nós, disse o meu camarada Jerónimo Sousa, e eu repito, nós não fazemos o jogo político nas câmaras. Nós, nas câmaras, respeitamos o voto que nos é dado pela população. E se a população nos deu o voto para sermos vereadores, nós aceitaremos essa responsabilidade no plano total. Não é preciso falar de acordos, não é preciso falar de conversações, é dizer a CDU está disponível para assumir responsabilidades, assume essas responsabilidades no quadro do que foi, evidentemente, a sua proposta. E é esse o quadro pelo qual nós podemos aceitar essa responsabilidade. Para terminar, estará disponível para uma coligação que dê, por exemplo, uma maioria a um dos partidos? Sempre nós não falamos, eu sinceramente, às vezes as pessoas tendem a falar em coligações e eu não gosto de falar de coligação porque a coligação parece haver conversações, negociações para ter um lugar ou não ter lugar, não está nada disso. Nós estamos disponíveis para o trabalho dentro da Câmara, dentro da Assembleia Municipal, dentro das Assembleias de Freguesia, dentro das Juntas de Freguesia. Sempre disponível. Qual é o único critério que nós temos? Defender as populações, defender os seus direitos, construir uma alternativa diferente ao que tem que ser construído e nesse quadro não precisamos de coligação porque já sabem todos dos partidos concorrentes que podem contar com o trabalho da CDU no quadro daquilo que são as suas teses. Não é no quadro de todo o nosso programa, é no quadro daquilo que nós defendemos como estratégia. É uma Câmara, um poder local que sirva as populações que são o seu único e exclusivo, deve ser o seu único e exclusivo interesse. Obrigada, Soutor, e bom trabalho. Muito até obrigado, ao dia 1 de Tânia, outubro. e eu sei uma coisinha de si, que seja feliz também. Obrigada. E são estas as ideias defendidas por Mário David Soares, da CDU.